Olá, amigos, que todos estejam na paz e na graça de Cristo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 2 de junho, a lição 10, ela tem como título A Morte de Raquel. Jacó e a sua família saíram de Betel, conforme a orientação de Deus, e foram em direção a Efrata, que pertence à terra prometida. E a sua esposa Raquel, ela estava grávida e começou até a sentir dores, do parto, quando ainda eles estavam a caminho e estavam bem distantes do local desejado. E isso é marcado em Gênesis, no capítulo 35, versículo 16. E após ela ter um parto bastante difícil, a parteira exclamou: "Não tenhas medo, é outro rapaz." E nasceu Benjamim. E após ela ter o Benjamim, ela teve complicações pós-parto e ela acabou falecendo, a Raquel, que está lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo 18. E Jacó a enterrou junto ao caminho de Efrata, que também é chamado de Belém. E Jacó, muito triste, ele levantou um memorial de pedras sobre o túmulo, que logo depois de Moisés ainda era visto, esse memorial de pedras que Jacó havia construído. E depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre, chamada de Éder. E certo dia seu filho, chamado Ruben, ele teve relações sexuais com a sua concubina, chamada de Bila. Quando Jacó soube do fato, ele ficou furioso, mas ele não teve nenhuma atitude prática, E a Bíblia menciona que Ruben fez isto, mas não menciona o motivo que ele fez isto. Porque foi uma atitude muito desrespeitosa já com seu pai, com uma certa idade. Isso pegou muito mal. Talvez ele quisesse humilhar, a memória de Raquel, porque a Bila, ela era concubina, e serva de Raquel. Mas foi um acontecimento triste, lamentável, dentro da família de Jacó. O que nós sabemos é que quando Raquel era estéril, e Deus fez um milagre e acabou abrindo a sua madre, e ela mostrava ter um desejo de ter muitos filhos, E o nascimento do seu segundo filho lhe custou a vida, e ela sentia isto, e no suspiro ela pegou e deu o nome desse filho de Benoni, que significava filho da minha tristeza. Mas Jacó acabou mudando o nome de Benoni para Benjamim, que significa filho da mão direita. Talvez ele tenha colocado isso para indicar que ele iria para o sul e a fim de expressar a sua esperança, lá na terra prometida. As terras que Deus havia prometido, e o nome Benjamim também tem um outro significado que diz o filho para ser honrado. E se nós conhecermos
direito à história de Benjamim, ele foi realmente um filho muito honrado dentro da nação de Israel. E um bom exemplo que o primeiro rei do povo de Israel era da tribo de Benjamim. E também, ao verificarmos, né, que o grande apóstolo Paulo também ele foi oriundo da tribo de Benjamim. E após estes grandes assim, infortúnios, né, que ocorreram na vida de Jacó, o que vemos é que as atitudes, né, como a de Rúben, na realidade, não deveria ter acontecido, né? Mas ele, Rúben, a finalidade dele, Rúben, era que ele queria ter a liderança da família, né? Ele queria ser o mandante daquela família, né? Ele queria receber, né, a herança do seu pai dele ainda vivo. Veja que se pode algo assim, né? Ele queria antes da hora, né, sem esperar o momento certo para isto, né? Porque ele era o primogênito, né? Ele poderia até obter isto, né? Mas futuramente. E Jacó, quando aconteceu, né, o caso do seu filho Rúben, ele ficou assim nervoso, mas não tomou assim atitudes práticas, né, para com seu filho. O seu coração assim estava triste, partido, porque o seu filho havia feito, né, algo triste, né? Mas ele não reagiu com essa violação horrível do seu filho. E lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 22, fala sobre isso. E Rúben mostrou assim um caráter até bom quando ele protegeu José dos seus irmãos, né, que queriam matá-lo, né? Ele tentou interferir ali quando os irmãos queriam matar o outro filho de Jacó, chamado José. Mas, porém, também ele não foi capaz de salvar a vida do seu irmão José, porque ele permitiu que José fosse vendido aos ismaelitas, que fizeram José um escravo, né? E mesmo Rúben, sendo assim o primogênito, onde ele deveria ser um líder responsável, ele deveria ser o sacerdote da família, e ser também responsável pelos irmãos menores, né? Porém, os seus irmãos menores, eles não respeitavam Rúben, eles não tinham ele como um líder. E Jacó, já assim bem velho, resolveu expor, né? Ele pegou, foi bem claro, e expôs o pecado do seu filho Rúben diante dos demais. E ele o privou dele ser o primogênito, ou seja, tirou a primogenitura dele e puniu no momento certo, né? E dando a primogenitura para José. As Sagradas Escrituras, após contar assim os relatos acima, né, em detalhado, ela também faz revelações sobre os 12 filhos que Jacó teve no povo de Israel, que está lá em Gênesis, capítulo 35, versículos 22 a 26. E aqui nós vemos assim que Deus nos dá uma mensagem assim que apesar dos erros, né, dos tropeços graves, né, que foram cometidos da família de Jacó, que era muito disfuncional, né, e bem ao extremo, mas que
dele, Jacó, viria cumprir suas promessas, e da família de Jacó, Deus fez assim uma grande nação, da qual viria posteriormente, aconteceu o Messias, o Salvador do mundo. Então Deus realmente ele prometeu e cumpriu, independente de erros que o ser humano fez. Deus tentou consertar para que chegasse até realmente o Salvador Jesus. Com isso nós só temos que honrar a Deus por sua misericórdia, pelo seu amor, onde ele se utilizou assim de pessoas defeituosas, com mau caráter, né? Pecadores, para cumprir seus planos maravilhosos para todos nós, porque Deus é fiel e Ele cumpre o que promete. Por isso você, meu amigo, minha amiga, que Jesus faz um convite diariamente para todos nós, para você também, que possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele quer fazer a grande nação uma grande família nas mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.